Tem dias em que você acorda decidido, ora, lê a Bíblia, tenta se organizar e sente que está no caminho certo. Mas existem outros dias em que nada flui, a disciplina some, a rotina quebra e você começa a se perguntar por que é tão difícil permanecer constante. E é exatamente nesses dias que nasce uma culpa silenciosa. Aquela sensação de que talvez o problema seja você, de que talvez lhe falte algo que outras pessoas parecem ter com tanta facilidade. O curioso é que a Bíblia nunca tratou constância como perfeição. Pelo contrário, ela mostra pessoas reais, cansadas, pressionadas e muitas vezes à beira de desistir. Neemias viveu exatamente isso. Ele começou uma grande obra com convicção, mas quase perdeu tudo não por falta de fé, e sim pelo desgaste diário, pela repetição, pelo peso de continuar quando a motivação já não estava mais ali. Deus nunca exigiu uma rotina impecável, nem uma espiritualidade sem falhas. O que ele sempre sustentou foi a decisão de não abandonar o processo. E talvez a pergunta mais importante que você precise encarar hoje não seja por que você cai, mas por que você demora tanto para voltar. O que muda quando você entende que constância não é nunca falhar, mas retomar o quanto antes? Existe um ponto específico em toda mudança que quase ninguém percebe quando está entrando nele. Não é o começo, porque o começo costuma ser cheio de energia, expectativa e promessas. Também não é o fim, porque o fim geralmente traz algum tipo de recompensa ou alívio. O trecho mais perigoso é o meio. É quando a empolgação diminui, os resultados ainda não apareceram e a rotina começa a mostrar o seu peso real. É nesse espaço silencioso que a maioria das pessoas não fracassa por falta de decisão, mas por abandonar o processo cedo demais. Talvez você reconheça esse momento. No início, tudo parecia claro. Você decidiu mudar, ajustou algumas coisas, reorganizou pensamentos, tentou alinhar a vida espiritual, emocional e prática. Havia convicção, havia vontade. Mas, com o passar dos dias, surgiram imprevistos comuns, cansaço acumulado, distrações que não estavam no plano. Aos poucos, aquilo que parecia sólido começou a ficar instável. A disciplina deixou de fluir com naturalidade, e a pergunta que surge não é mais o que eu preciso fazer, mas por que é tão difícil continuar fazendo? Esse conflito não é sinal de fraqueza espiritual, ele é humano. E a Bíblia nunca escondeu isso. A história de Neemias deixa isso muito claro. Quando Neemias recebe a notícia de que Jerusalém estava com seus muros destruídos, o impacto é profundo. Ele chora, jejua, ora, busca entendimento. Existe propósito no início. Existe clareza. Existe direção. Mas o começo da história não é o maior desafio. O maior desafio surge quando a obra sai do campo da intenção e entra no território da repetição diária. Quando a reconstrução dos muros começa, a realidade se impõe. O trabalho é pesado. Os dias são longos. O avanço parece lento demais para o tamanho da tarefa. A empolgação inicial dá lugar ao desgaste. O texto bíblico mostra que as forças do povo começaram a falhar, não porque a missão perdeu valor, mas porque o corpo e a mente sentiram o peso da constância. É nesse ponto que o abandono começa a rondar, não como um ato explícito, mas como um pensamento recorrente. Talvez isso seja grande demais para sustentar. Esse mesmo padrão se repete hoje, em outra forma. Muitas pessoas começam bons hábitos com intensidade, mas sem estrutura emocional para atravessar o meio do caminho. Acham que constância é fazer tudo certo todos os dias, e quando um dia falha, interpretam isso como prova de incapacidade. O erro não está na tentativa de fazer melhor, mas na expectativa irreal de que o processo seria linear, limpo e previsível. Neemias mostra o oposto. A obra não avança porque cada dia é perfeito, mas porque o processo não é abandonado quando os dias se tornam comuns. Existe uma diferença importante entre cansaço e desistência. O cansaço é parte do processo. A desistência é uma decisão silenciosa. Muitos confundem os dois e acabam tratando o cansaço como sinal de que algo está errado, quando, na verdade, ele apenas indica que a obra entrou na fase que exige maturidade. O meio do caminho não testa sua fé, testa sua capacidade de permanecer sem estímulos constantes. Se nada muda nesse ponto, o risco
não é apenas parar um hábito ou interromper uma rotina. O risco maior é normalizar o abandono. É ensinar a si mesmo que sempre que o entusiasmo diminui, o processo pode ser deixado para trás. Com o tempo, isso cria um padrão perigoso. Muitas decisões, muitos começos e poucos atravessamentos. A vida fica cheia de intenções inacabadas e promessas não sustentadas. Neemias não vence porque ignora o cansaço do povo, mas porque não permite que ele se torne a decisão final. Ele entende que o processo não exige heroísmo diário, exige continuidade possível. A obra segue não porque o ritmo é ideal, mas porque parar custaria mais do que ajustar. Esse entendimento muda tudo. Ele desloca o foco da performance para a perseverança. Talvez o desafio que você enfrenta hoje não seja falta de capacidade, nem falta de fé, mas uma visão equivocada sobre o processo. Você pode estar esperando sentir novamente aquilo que sentiu no começo, quando, na verdade, este é o momento de aprender a caminhar sem depender da empolgação. E se o meio do caminho não for sinal de fracasso, mas exatamente o lugar onde o amadurecimento começa? Essa pergunta não exige uma resposta imediata. Ela apenas abre espaço para algo mais profundo, a possibilidade de continuar, mesmo quando o entusiasmo não sustenta mais nada. Porque o processo real da transformação nunca acontece no início, nem no fim, mas no meio. Quando a constância começa a falhar, quase nunca é por falta de conhecimento. Na maioria das vezes, você sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe que orar ajuda a organizar o interior, que a leitura da Bíblia traz direção, que cuidar do corpo afeta o emocional, que escrever, refletir e manter pequenos rituais diários cria ordem onde antes havia confusão. O problema raramente está no o quê. Ele está no que acontece por dentro, quando a rotina quebra e você sente que perdeu o ritmo. É nesse ponto que a frustração entra em cena. Não porque você parou completamente, mas porque percebe que não está sendo como imaginou que seria. A expectativa era de progresso visível, sensação de avanço, talvez até algum entusiasmo contínuo. Mas o que aparece é o contrário. Dias comuns, esforço repetido, resultados lentos. Aos poucos, a mente começa a questionar se vale a pena continuar tentando do mesmo jeito. E quando esse questionamento não é tratado, ele se transforma em desânimo. A história de Neemias expõe esse conflito de forma muito humana. Em determinado momento da reconstrução, o texto bíblico afirma que as forças dos carregadores se esgotaram. Não foi um erro grave, nem uma rebeldia espiritual. Foi cansaço, foi acúmulo. Foi o peso de repetir a mesma tarefa dia após dia, sem ver o muro pronto. O problema não era a missão, era a dificuldade de sustentar o processo. É aqui que muitos se perdem hoje. Quando a rotina falha em um dia específico, a pessoa interpreta isso como prova de incapacidade. Em vez de ajustar, ela se culpa. Em vez de retomar, ela se cobra. A mente entra numa lógica perigosa de tudo ou nada. Ou faço perfeitamente, ou não faço. Ou sigo o plano ideal, ou abandono tudo. Só que essa lógica não é bíblica, nem saudável. Neemias não paralisa a obra porque o ritmo diminuiu. Ele entende que constância não é rigidez, é adaptação sem abandono. Existe um princípio simples, mas poderoso, que atravessa tanto a Bíblia quanto a psicologia moderna. Pessoas consistentes não são aquelas que nunca falham, mas aquelas que retornam mais rápido depois de falhar. Isso muda completamente a relação com hábitos, disciplina e espiritualidade. Quando você entende que a constância está na retomada, a culpa perde força e o processo ganha continuidade. Um dia ruim deixa de ser um veredito final e passa a ser apenas um dia. Eu precisei aprender isso vivendo. Houve um tempo em que eu acreditava que maturidade era manter tudo sob controle o tempo inteiro. Se um dia saía do eixo, a sensação era de derrota completa. Aos poucos, fui percebendo que o problema não estava na falha, mas no tempo que eu demorava para voltar. Quando entendi que amadurecer era diminuir o intervalo entre cair e retomar, tudo começou a mudar. A disciplina deixou de ser um peso e passou a ser uma construção possível. Neemias faz algo semelhante. Diante do cansaço e do medo, ele não ignora o que o povo está sentindo, mas também não permite que essas emoções definam o rumo da obra. Ele reorganiza,
Redistribui tarefas, fortalece os pontos mais frágeis. Ele entende que continuar não significa repetir o mesmo padrão todos os dias, mas preservar a direção. Essa é uma lição profunda para quem confunde espiritualidade com desempenho. Hebreus, capítulo 10, versículo 36, afirma que é necessária perseverança para que, depois de cumprir a vontade de Deus, se alcance a promessa. Perseverança não é intensidade emocional, é maturidade emocional. É continuar mesmo quando o coração não acompanha o ritmo. É fazer o que precisa ser feito sem depender de sentir algo extraordinário. Talvez o que esteja te travando hoje não seja falta de fé, nem preguiça, mas uma expectativa irreal sobre como o processo deveria se parecer. Você pode estar exigindo de si uma versão perfeita, quando Deus está te convidando a uma versão perseverante. Não uma constância impecável, mas uma continuidade honesta. A pergunta que fica não é se você vai falhar novamente. Isso é inevitável. A pergunta real é quanto tempo você vai demorar para voltar. Um dia? Uma semana? Um mês? Ou você vai aprender a retomar com menos drama, menos culpa e mais responsabilidade? Essa escolha parece pequena, mas define o rumo de qualquer processo de amadurecimento. Talvez o próximo passo não seja fazer tudo melhor, mas simplesmente voltar com aquilo que ainda é possível hoje, porque a constância que transforma não nasce da perfeição, nasce da fidelidade no possível. Existe um momento no processo em que desistir deixa de parecer fraqueza e começa a parecer lucidez. É quando o cansaço já não é pontual, mas acumulado. Quando as pressões externas continuam e por dentro algo começa a se quebrar em silêncio. Nesse ponto, abandonar não vem com drama. Vem com argumentos lógicos, justificativas razoáveis e uma sensação enganosa de alívio. É exatamente aí que muitos processos morrem. Na história de Neemias, esse momento é explícito. A obra avança, mas junto com ela avançam a oposição, o medo e a exaustão. Os inimigos não atacam apenas com força, atacam com palavras. Zombam, ameaçam, tentam confundir. Só que o golpe mais perigoso não vem de fora, vem de dentro. O próprio povo começa a repetir uma narrativa interna. Não temos mais força, os escombros são muitos, essa obra é grande, demais para nós. Esse tipo de pensamento é familiar. Ele não diz, desista agora. Ele diz, talvez não seja o momento. Diz, talvez você esteja exigindo demais de si. Diz, talvez seja melhor parar um pouco. O problema é que esse parar um pouco, quando nasce do esgotamento não tratado, raramente termina em retomada. Ele se transforma em abandono gradual, silencioso, quase imperceptível. A pessoa não decide parar. Ela apenas para de decidir continuar. É assim que muitos abandonam bons hábitos hoje. Não porque tudo deu errado, mas porque sustentar o processo ficou emocionalmente caro. A rotina começa a parecer pesada demais. Aquilo que antes trazia senso de direção passa a ser visto como cobrança. A pessoa não rompe de uma vez. Ela começa a negociar consigo mesma. Um dia pula, no outro relaxa. Depois deixa para a semana seguinte. E quando percebe, o processo já não existe mais. Não houve um fracasso explícito. Houve um desligamento progressivo. Neemias reage de uma forma que ensina muito sobre maturidade. Ele não espiritualiza o problema dizendo que é só orar mais e tudo vai se resolver. Ele também não ignora o medo, nem finge que o cansaço não existe. Ele faz algo mais profundo. Reorganiza o povo, ajusta a estratégia e lembra a todos por que começaram. Ele entende que, quando o processo fica pesado, o problema não é o propósito, é a forma de sustentar o caminho. Aqui existe uma verdade que confronta sem acusar. A maioria das pessoas não abandona porque não consegue, mas porque perde o significado do que está fazendo. Quando o porquê enfraquece, qualquer rotina vira peso. Quando o sentido se dissolve, até bons hábitos parecem inúteis. Por isso, tanta gente começa bem e para no meio. Não é falta de capacidade, é desconexão entre esforço e propósito. Existe uma frase que resume esse capítulo e precisa ficar clara. Quem abandona o processo no meio nunca descobre o que a constância teria produzido no fim. Não porque o fim fosse perfeito,
mas porque o amadurecimento acontece durante a travessia, não na chegada. É no meio que a fé deixa de ser empolgação e se torna decisão. É no meio que a disciplina deixa de ser entusiasmo e vira identidade. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não totalmente parado, mas cansado o suficiente para considerar desistir. Talvez você tenha começado algo com sinceridade e hoje esteja se perguntando se vale a pena continuar. Esse questionamento não te torna fraco. Ele apenas revela que o processo entrou na fase que exige algo além de motivação. Exige posicionamento. Se fizer sentido, aqui cabe um convite simples e humano. Não um discurso, não uma cobrança, apenas um convite. Permaneça. Não com força emocional, não com promessas grandiosas, mas com o próximo passo possível. Hoje. Amanhã você decide de novo. A constância que transforma não é uma decisão eterna tomada uma vez. É uma decisão diária renovada no ordinário. Talvez o maior erro não seja se cansar no meio do caminho, mas interpretar o cansaço como sinal de fracasso. E se o meio do processo não for o lugar da desistência, mas o espaço exato onde o caráter está sendo formado? E se aquilo que hoje parece pesado for justamente o que está te preparando para sustentar algo maior amanhã? Essas perguntas não exigem respostas imediatas. Elas apenas expõem uma escolha silenciosa que todos precisam fazer em algum momento. Transformar o cansaço em desculpa para parar ou em maturidade para continuar. É nesse ponto que muitos processos terminam. E é nesse mesmo ponto que outros, raros, realmente começam. Depois do confronto vem a parte mais difícil: aprender a caminhar do jeito certo. Não do jeito idealizado, não do jeito que você gostaria de manter todos os dias, mas do jeito que cabe na vida real. É aqui que muita gente se perde, porque confunde maturidade com rigidez e espiritualidade com cobrança. Só que o caminho bíblico da perseverança nunca foi sobre fazer tudo, e sim sobre não abandonar o essencial. Na reconstrução dos muros, Neemias não resolve o problema exigindo mais força do povo. Ele entende que força não aparece por decreto. O que ele faz é ajustar o método. As tarefas são redistribuídas, as famílias passam a cuidar de partes específicas do muro, a vigilância é integrada ao trabalho. O processo se torna sustentável. Não é um cenário perfeito, mas é um cenário possível. Essa mudança de abordagem revela algo profundo. Deus honra processos que cabem no cotidiano. Essa lógica conversa diretamente com a vida prática de hoje. Uma rotina inteligente não é aquela que exige o máximo de você todos os dias, mas aquela que aumenta as chances de você continuar amanhã. O erro de muitos é montar um plano ideal e tentar sustentá-lo em dias reais. Quando não conseguem, concluem que falharam. Mas o problema não foi a falha, foi o plano que não considerava a realidade. Orar todos os dias, por exemplo, não precisa começar com longos períodos de intensidade espiritual. Às vezes começa com poucos minutos de silêncio honesto. Ler a Bíblia não precisa ser uma meta grandiosa que gera culpa quando não é cumprida. Pode ser um trecho curto, mas constante. Cuidar do corpo não exige uma disciplina impecável. Exige escolhas que aproximam, mesmo quando não são ideais. O caminho correto não é o mais exigente, é o mais repetível. Aqui entram aplicações práticas que tornam a perseverança possível. A primeira é aprender a trabalhar com retomadas rápidas. Se um dia falhou, não transforme isso em narrativa de derrota. Retome-no, próximo momento possível. Quanto mais rápido você volta, menos poder a culpa tem. Isso impede que um tropeço vire abandono. A segunda aplicação é observar sua rotina com honestidade. Tudo o que você faz com frequência forma uma rotina, queira você ou não. A pergunta não é se você tem rotina, mas se ela está te levando na direção certa. Muitas pessoas estão cansadas não porque fazem demais, mas porque fazem muito do que não constrói nada. A terceira aplicação é parar de medir espiritualidade por intensidade e começar a medir por constância. A Bíblia nunca apresentou a fé como um pico emocional constante. Ela apresenta a fé como fidelidade diária. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Lembra que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos.
O tempo certo não é imediato, e a colheita não vem antes do amadurecimento. Perseverança não é glamurosa. Ela é silenciosa, repetitiva e muitas vezes invisível. Mas é exatamente aí que a transformação acontece. Neemias não cria um ambiente ideal para trabalhar. Ele cria um ambiente possível para continuar. O povo trabalha com a espada numa mão e a ferramenta na outra. Não há conforto, não há descanso ideal, não há segurança completa. Ainda assim, a obra avança. Isso ensina algo essencial. Esperar as condições perfeitas é uma forma sofisticada de adiar decisões. O caminho correto quase nunca é confortável, mas ele é viável. Talvez hoje você esteja tentando sustentar uma versão ideal de si mesmo, quando o convite é outro. O convite é para sustentar uma versão fiel. Não aquela que nunca falha, mas aquela que não abandona. São. Não rápida, não perfeita, mas verdadeira. O caminho correto não promete ausência de cansaço, nem elimina dias difíceis. Ele te mostra que é possível continuar mesmo quando o ritmo diminui, mesmo quando a emoção não acompanha, mesmo quando os resultados parecem distantes. A maturidade espiritual nasce quando você entende que não precisa vencer todos os dias, precisa apenas permanecer no processo. Porque a obra não avança quando você exige demais de si mesmo, mas quando você decide não abandonar o que realmente importa. E muitas vezes, continuar é o ato mais espiritual que alguém pode praticar. Quando os muros finalmente ficam em pé, a Bíblia não trata esse momento apenas como uma vitória arquitetônica. Ela trata como um marco de amadurecimento. A obra foi concluída, mas algo ainda mais importante foi formado no processo. O povo não saiu apenas com uma cidade protegida, saiu diferente por dentro, mais firme, mais consciente, menos dependente de empolgação e mais capaz de sustentar decisões no longo prazo. Essa é uma parte da história que muita gente ignora. O objetivo nunca foi apenas terminar o muro. O processo moldou pessoas, moldou caráter, resistência emocional e espiritual, senso de responsabilidade coletiva. O que começou como uma reconstrução externa terminou como uma transformação interna. E isso explica por que a constância é tão poderosa. Ela produz algo que a empolgação jamais conseguiria produzir sozinha. Quando você olha para a sua própria vida, talvez existam áreas que ainda parecem incompletas. Há hábitos que começaram e foram deixados pelo caminho. Processos espirituais que esfriaram. Rotinas que você tentou sustentar, mas abandonou no meio. É fácil olhar para isso com culpa, como se cada interrupção fosse uma prova definitiva de fracasso. Mas a história mostra outra coisa. Ela mostra que Deus não trabalha com trajetórias perfeitas. Ele trabalha com pessoas que aprendem a voltar. Antes de desafiar, é preciso validar. Você não é fraco por se cansar. Você não é incoerente por falhar. Você é humano. O problema nunca foi cair. O problema sempre foi transformar a queda em ponto final. O amadurecimento espiritual começa quando você para de se punir por não ser perfeito e assume a responsabilidade de continuar sendo fiel no que é possível hoje. A pergunta central deste ponto não é se você vai falhar novamente. Isso é inevitável. A pergunta é: quanto tempo você vai levar para retomar? Um dia? Uma semana? Um mês? A história de Neemias deixa isso muito claro. O muro foi reconstruído em poucos dias, mas o povo levou muito mais tempo para aprender a sustentar o que havia sido reconstruído. Depois da obra, vieram ajustes, alinhamentos, leituras da lei, reposicionamento espiritual. O processo não terminou quando o muro ficou pronto. Ele apenas entrou em uma nova fase. Isso revela algo essencial. A constância não termina quando você alcança um objetivo. Ela se aprofunda.
Talvez você esteja esperando um grande marco para se sentir diferente, quando, na verdade, o que está sendo construído agora é algo mais silencioso. A capacidade de continuar sem aplauso. A maturidade de não depender de emoção. A clareza de entender que dias comuns também fazem parte do plano. A fé real não se manifesta apenas em momentos extraordinários, mas na repetição fiel do ordinário. Desafio espiritual aqui não é complexo. Ele é simples e prático, exatamente como o processo precisa ser. Escolha uma área da sua vida que você abandonou no meio do caminho. Não tente reconstruir tudo de uma vez. Não transforme isso em mais uma promessa grandiosa. Retome hoje com o menor passo possível. Um momento de silêncio, um trecho lido, um registro escrito. Uma escolha um pouco melhor do que ontem. Não para impressionar Deus, mas para permanecer no processo. Amanhã, você decide de novo. Depois de amanhã, decide outra vez. É assim que a constância nasce. Não de uma grande decisão isolada, mas de pequenas decisões repetidas em dias comuns. A perseverança que transforma não chama atenção, não gera aplauso, não parece espiritual demais. Mas ela sustenta tudo o que realmente importa. Talvez você tenha passado muito tempo esperando sentir algo para continuar, quando o convite agora é continuar mesmo sem sentir. E isso não é frieza espiritual. Isso é maturidade. Deus não se move por começos emocionais, ele sustenta continuidades obedientes. E muitas vezes, a maior prova de fé não é iniciar algo com entusiasmo, mas não abandonar quando o entusiasmo acaba. Se essa mensagem falou com você, não como cobrança, mas como direção, permaneça. Continue caminhando. Volte quando cair. Ajuste quando cansar. Retome quando falhar. É assim que muros são reconstruídos. É assim que hábitos se formam. É assim que vidas amadurecem. E é assim que a fé deixa de ser discurso e se torna prática diária, silenciosa e transformadora.